Fala pessoal, você sabia que a resistência elétrica de uma lâmpada incandescente ligada é diferente de quando ela está desligada? Então curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações que depois da vinheta você saberá. Fala pessoal, no nosso último vídeo nós vimos a primeira lei de Ohm. É claro que quem não assistiu a essa aula, basta clicar no card bem aqui. A gente vai ver agora a segunda lei de Ohm, ou seja, quais são os fatores que determinam a resistência de um condutor. Então veja bem, a resistência elétrica, ela nada mais é do que a oposição que o condutor oferece à passagem de corrente elétrica. Agora, qual é a causa, o que é que origina essa resistência? Pessoal, você sabe que aquilo que caracteriza um condutor metálico é o fato de que ele possui elétrons livres. E você sabe que esses elétrons, eles estão no movimento totalmente aleatório. Quando você aplica aos terminais desse condutor uma DDP, aquele movimento que antes era desordenado, ele passa a ser um movimento ordenado. E é esse movimento ordenado de cargas elétricas que a gente chama de corrente elétrica. Agora veja, se você conseguisse olhar para dentro de um condutor metálico, você iria perceber que as suas partículas, quer dizer, átomos e moléculas, eles estão dispostos numa certa estrutura. Quando a corrente elétrica atravessa essa estrutura, inevitavelmente ela vai se chocar com as partículas desse condutor. E a resistência, ela é o resultado disso. Porque quando a corrente atravessa essa estrutura, essas partículas, esses átomos e moléculas, a corrente ela vai colidir com essas partículas e é isso que caracteriza a resistência elétrica. Tudo bem? Tá? Então a resistência ela vai ser essa oposição que o condutor oferece à passagem de corrente. Então veja, imagina que você tenha aqui um fio condutor metálico. Esse fio ele tem um comprimento L, ele tem uma certa grossura que a gente chama de área de secção transversal. A resistência elétrica, ela vai depender do comprimento do condutor. Isso é claro. Porque se a resistência é o resultado da colisão da corrente com as partículas que formam a estrutura do fio, isso quer dizer que quanto maior é o condutor, muito mais choques a corrente ela vai sofrer. E, portanto, maior será a resistência elétrica, tá certo? Então, maior o comprimento, maior a resistência. Isso quer dizer que resistência e comprimento do condutor são grandezas diretamente proporcionais, tá certo? Então, tá aqui, olha, são grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior é o comprimento do condutor, maior será a resistência que ele oferece, tá certo? Agora, gente, uma outra coisa que é intuitiva. Veja, se o fio ele é fino, a corrente ela tem uma dificuldade maior de atravessá-lo. Dificuldade maior, maior a resistência. Então, quanto mais fino é o fio, maior é a dificuldade que a corrente tem ao atravessá-lo, maior será a resistência. É claro que se você tiver um fio com uma espessura maior, a corrente ela vai ter uma facilidade melhor, menor a resistência. O que é que você conclui? Que a resistência e a área de secção transversal são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais fino o fio, maior
é a resistência, tá certo? Então quer dizer que resistência e área de secção transversal, elas formam grandezas inversamente proporcionais. Então você pode dizer sem medo de ser feliz que a resistência de um condutor é diretamente proporcional ao seu comprimento, mas inversamente proporcional à área de secção transversal. Agora, pessoal, se você tiver dois fios de mesmo comprimento e de mesma área de secção transversal, eu posso afirmar que eles terão a mesma resistência? Claro que não. Por quê? Porque além do comprimento e da área de secção transversal, a resistência depende de um outro fator. Que fator é esse? O material que constitui o condutor. Você sabe que a maneira pelo qual os átomos do cobre estão dispostos é diferente da maneira pelo qual os átomos do alumínio estão dispostos. E isso influi no valor da resistência, tá certo? Então a resistência, além do comprimento e da área de secção transversal, a resistência ela depende do material que constitui esse condutor. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Agora, vamos tentar traduzir do português para o matematiquês. Ou seja, baseado nisso aqui, a gente vai deduzir uma equação onde aparecem todos esses elementos. Porém, pessoal, eu preciso que você se lembre de um detalhe lá da matemática básica. Veja, imagina que uma grandeza G, uma grandeza qualquer, ela é diretamente proporcional a uma grandeza A. Esse símbolo aqui, ó, ele quer dizer proporcional a. Imagina que essa mesma grandeza G, ela seja proporcional a uma outra grandeza B. O que é que nós temos aqui, ó? Nós temos uma mesma grandeza que é proporcional a duas outras grandezas. A regra, ela diz o seguinte: quando uma mesma grandeza ela é proporcional a duas outras grandezas, essa grandeza ela será proporcional ao produto dessas duas grandezas. Quando uma mesma grandeza é proporcional a duas outras grandezas, essa grandeza será proporcional ao produto dessas duas grandezas. Tudo bem, pessoal? Eu posso tirar esse símbolo de proporcionalidade e colocar um símbolo de igualdade? Posso, desde que eu acrescente uma constante de proporcionalidade. E a nossa equação, ó, a nossa fórmula, ela vai assumir esse aspecto aqui, onde esse A, onde esse K é uma constante diferente de zero. Tudo bem, pessoal? A gente vai aplicar isso aqui, ó. Bora lá. O que é que descobrimos? Nós descobrimos que a resistência ela vai ser diretamente proporcional ao comprimento do fio. E nós vimos também que essa resistência ela vai ser inversamente proporcional à área de secção transversal, né? Se é inversamente proporcional, a gente vai ter que escrever dessa maneira, ó. Quer dizer inversamente proporcional. Uma mesma grandeza que é proporcional a duas outras grandezas, o que é que vimos ali? Que essa grandeza ela será proporcional ao produto dessas duas grandezas. Olha que bonitinho. Posso tirar esse símbolo de proporcionalidade e colocar um símbolo de igualdade? Posso, desde que eu acrescente uma constante de proporcionalidade. E essa constante a gente representa pela letra grega ρ. Ó, a constante de proporcionalidade a gente representa pela letra grega ρ e a nossa equação fica assim, olha, ρl sobre A.
Então é dessa maneira que a gente calcula. É dessa maneira que você vai calcular a resistência de um condutor. E essa é a segunda lei de Ohm, tá certo? Agora, essa constante de proporcionalidade que eu representei pela letra grega Rho, é isso que nós chamamos de resistividade. E a resistividade, gente, é a parcela da equação que caracteriza o material. Então quer dizer que a resistência de um condutor, ela depende de 3 fatores. Quais são? Depende do comprimento, depende da área e do material que constitui esse condutor. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Então tá aqui, ó. Essa é a forma de você expressar a segunda lei de Ohm. Eu vou me afastar do quadro para você dar um print, para você fazer seus estudos. Bom, acabamos de ver que a resistência de um condutor depende de 3 fatores. Depende do comprimento, da área de secção transversal e do material que constitui esse condutor. Esse material é caracterizado por uma grandeza chamada de resistividade. Só que tem um problema. A resistividade, além de ser uma característica do material, mas ela vai depender da temperatura. Olha que legal. É por isso, gente, que a resistência de uma lâmpada incandescente, quando ligada, é diferente da resistência dela desligada. É claro que quando você liga uma lâmpada incandescente, o filamento dela de tungstênio, ele atinge uma temperatura altíssima. E a gente sabe que esse aumento de temperatura faz com que a resistência ela aumente, tá certo? Esse aumento da resistência com a temperatura é porque a resistividade ela aumenta com a temperatura. Aí você pode dizer assim: Nonato, eu posso generalizar que aumentando a temperatura aumenta a resistência? Não, pessoal, preste bem atenção. Você pode afirmar isso para todos os metais. Para todos os metais, se você aumenta a temperatura, a resistência ela vai aumentar. Veja, a coisa ela é fácil de entender. Te imagina olhando para dentro de um condutor metálico. Então você tem os átomos e moléculas do fio. Eles estão vibrando. A corrente atravessa esses átomos e moléculas. A corrente se esbarra nesses átomos e moléculas. Isso caracteriza a resistência. Se você aumenta a temperatura desse fio condutor, esses átomos e moléculas começam a vibrar com uma amplitude maior. Isso quer dizer que a corrente ela vai ter mais dificuldade ao atravessar esse fio. Maior será, portanto, a resistência. Então, para todos os metais, quanto maior a temperatura, maior será a resistividade e, portanto, maior será a temperatura. Tá certo? Agora, existem substâncias, como por exemplo o carbono, que se você aumentar a temperatura, a resistência vai diminuir. Aí você chega assim, peraí, não entendi. Se você aumenta a temperatura do carbono, a resistência ela vai diminuir? Eu não entendi isso aí. É porque, gente, no caso do carbono e alguns semicondutores, quando você aumenta a temperatura, você aumenta o número de elétrons livres, entendeu? Além de tudo aquilo que eu te disse dos metais, você vai aumentar o número de elétrons livres. E se você aumentar o número de elétrons livres, ele passa a ter uma alta condutância. Aliás, existe uma grandeza chamada de condutância que a gente representa pela letra G. A condutância, ela vai ser o inverso da resistência. Pode perceber que condutância e resistência são grandezas inversamente proporcionais.
Então quer dizer que quando você aumenta a temperatura do carbono, ele passa a ter mais elétrons livres, ele passa a conduzir melhor, ele passa a ter uma alta condutância, logo ele passa a ter uma baixa resistência, já que são grandezas inversamente proporcionais. Deu para entender, gente? Para todos os metais, se você aumenta a temperatura, aumenta a resistividade e, portanto, aumenta a resistência. Mas existem algumas substâncias, como por exemplo o carbono, que se você aumenta a resistência, se você aumenta a temperatura, a resistência ela vai diminuir. Então você não pode generalizar. Por exemplo, existem algumas ligas metálicas, como por exemplo Constantan, que por mais que você aumente a temperatura dele, a resistência dele não varia. Entendeu? Então existem substâncias que se você aumenta a temperatura, a resistência aumenta. Existem substâncias que se você aumentar a temperatura, a resistência vai diminuir. Mas existem certas ligas que a resistência não depende da temperatura. E é isso que vai ser caracterizado por esse carinha bem aqui, ó, que é chamado coeficiente de temperatura. A expressão é essa. Esse Rho é a resistividade numa temperatura final, esse Rho0 é a resistividade numa temperatura inicial, esse alfa é o coeficiente de temperatura. Para todos os metais, esse alfa é positivo, quer dizer, aumentar a temperatura, aumenta a resistência. No caso do carbono, esse alfa é negativo. Se você aumentar a temperatura, a resistência diminui. E no caso do Constantan, esse alfa é aproximadamente igual a zero, já que a resistência dele não depende da temperatura. Tá certo? E baseado nessa equação, a gente também pode generalizar que a resistência do condutor numa temperatura final, θ final qualquer, vai ser igual à resistência desse condutor numa dada temperatura inicial, 1 mais alfa vezes delta θ. Tudo bem, pessoal? Tá certo? Então veja que a resistividade e, portanto, a resistência depende da temperatura. Tudo bem, pessoal? Eu vou me afastar do quadro para você dar um print para fazer seus estudos. Daqui a pouco eu volto para resolver uma questãozinha com você. Bom, vejamos agora uma aplicação de toda essa parte teórica que acabamos de ver. Então, bora lá. Aplica-se uma DDP de 110 volts nas extremidades de um fio de 10 metros de comprimento, logicamente um fio condutor, né? E área de secção transversal 2,2 milímetro quadrado. Se a intensidade da corrente elétrica no fio vale 10 ampere, determine a resistividade do material que constitui o fio em ohm vezes milímetro quadrado por metro. Então, bora lá. Essa questão aqui, gente, ela é uma questão pai d'égua. Para quem não conhece a expressão pai d'égua, é aqui do Pará. Ela é uma questão muito legal porque ela envolve as duas leis de Ohm. Ela envolve a primeira e a segunda lei de Ohm. Então, bora lá. Bom, vejamos o que é que foi dado na questão. Foi dado a DDP. Essa DDP, ela vale 110 volts. Foi dada o comprimento do fio, que vale 10 metros. A área de secção transversal, que vale 2,2 milímetro quadrado, certo? Foi dada a intensidade da corrente, que vale 10 ampere. Eu quero saber o valor da resistividade. É isso que a questão quer que você determine. Bom, para eu achar essa resistividade, eu preciso do valor de quem? Da resistência. É aí que entra a primeira lei de Ohm. A gente viu que U vai ser igual a I vezes R. É claro que se U é igual a I vezes R, daqui você tira que R vai ser igual.
Se eu quero o valor de R, eu jogo esse I aqui para baixo do U dividindo. Então vai ficar U sobre I, tá? Substituindo fica, olha, a DDP, ela vale 110. A intensidade de corrente, ela vale 10 ampere. Posso simplificar, daqui você tira que a resistência vai ser igual a 11. A 11 ohms e um segredo. Sacanagem. A resistência, ela vale 11 ohms. Tudo bem? Bom, se eu tenho o valor da resistência, eu já posso calcular a resistividade. Por quê? Porque a segunda lei de Ohm diz que a resistência ela vai ser dada por ρL sobre A. Eu tenho o valor de R, eu tenho o valor de L, tenho o valor de A, tranquilamente eu acho o valor da resistividade. Vamos isolar na equação, olha. A resistividade ela vai ser igual. Se eu quero o valor de ρ, eu jogo esse A aqui para cima multiplicando. Então aqui vai ficar R vezes A. Como esse L está multiplicando, ele passa aqui para baixo dividindo, ó. Pronto. Bom, aí você olha para esses dados e pergunta assim, eu tenho que fazer alguma transformação? Não. Olhe por quê. A questão que é a resistividade em ohm, tu já tens o valor da resistência em ohm, milímetro quadrado, a área já está em milímetro quadrado por metro, o comprimento já está em metro, ó. Então não precisa transformar nada. Então olha aqui você tira que a resistividade, ela vai ser igual a resistência, ela vale 11, a área, ela vale 2,2, dividido pelo comprimento do fio, que vale 10 metros, beleza? Fazendo esses cálculos aqui, você tira que a resistividade vai dar 2,42 ohm vezes milímetro quadrado por metro. Esse é o valor da resistividade. Tudo bem, pessoal? Espero que você tenha gostado. Vou me afastar do quadro para você dar um print para refazer essa questão. Até a próxima videoaula. Um grande beijo.